Então vamos agora à aula, onde eu vou te ensinar a finalizar a última carreira da base e começar a subida do seu cestinho. Vamos continuar então de onde paramos. No último ponto aqui dessa carreira que você fez, em vez de puxar muito daquele jeito com 3 dedinhos, lembra, você vai puxar só um pouquinho, de uma forma que fique mais ou menos de 2 dedinhos o tamanho. Agora você vem da mesma forma aqui por trás dessa correntinha, você coloca a agulha e puxa essa laçadinha lá para trás. Agora você vai colocar a agulha bem aqui no meio, tá vendo? Que se formou aqui como se fosse uma correntinha. É bem aqui no meio que você vai colocar a agulha, passando por dentro aqui dessa laçadinha, ficando dessa forma. Um alcinho aqui ficou para baixo, da mesma forma que essas outras aqui, tá vendo? Fez o desenho, continuou o mesmo desenho aqui. Se essa sua argolinha ficar grande, é só você ir diminuindo aqui pelo fio do rolo. Então, feito isso, puxa agora o fio do rolo, passando aqui por dentro, ajeitando aqui pra cima, porque agora o seu cestinho vai começar a ter esse formato, tá vendo? Olha só, aqui tá reto e já aqui de baixo, bem a partir dessa alcinha que vai se formar aqui, vai começar a subir o cesto. Então, nesse momento, você já vira o seu cestinho, se for preciso, já apoia na mesa, porque você vai começar a fazer dando o formato que ele vai ficar viradinho para cima. Então aqui, se ficar muito apertado, vai ficar marcado, você precisa ajeitar esses pontinhos aqui para ele ficar deitadinho como os outros. Tá vendo essa argolinha aqui? Ela tá simulando uma outra como essa daqui. Então, por isso que tem que ficar mais ou menos no mesmo formatinho. Feito isso, você fecha aqui esse ponto e agora vai começar os outros. É importante que esses primeiros pontos aqui da base, principalmente esse daqui, ele não fique muito pequenininho, muito apertado. Porque senão vai ficar saindo aqui, vai ficar buraco e depois esses pontos, eles vão ficar muito pequenos, praticamente vão desaparecer. Então, refaz se for preciso. Puxa assim para cima. Qualquer coisa nessa primeira carreira, você pode utilizar uma agulha maior também, para os pontos ficarem mais larguinhos. Então agora você vai continuar assim, colocando a agulha bem aqui no meio dessa correntinha. Tá vendo? Bem aqui no meio desses 2 fiozinhos. Passou um, olha só, tenho 2 fios na agulha. Agora você vai passar por dentro dessa alcinha aqui também. Puxa agora o fio do rolo, passando aqui por cima. Estica para ficar retinho e fecha o ponto. E vai continuando assim, olha, sempre 2 fios, depois esse pequenininho de dentro, ficam 3, sobe e fecha. Cuidado, olha só, para você, em vez de puxar assim, olha o formato que faz a agulha e o fio nela, para não puxar assim, fechando dessa maneira. Se você faz assim, a aparência depois dos seus pontos vão acabar ficando diferente também. E se você faz puxando só uma alcinha aqui assim, olha o buraco que vai se formar. Então, por isso aqui, eu pego essas 2 daqui de dentro, fechando dessa forma. Lembra que tem que ficar 3 fios na agulha, olha aqui, e depois fecha. E quando a peça é pequena, dá sim para fazer na mão, mas à medida que você for aumentando a carreira, você coloca na mesa para ir ajeitando. E assim, olha, já colocando a base firme aqui e puxando para cima ou para o lado. Olha o formato que já vai dando. Chegando aqui, então, você já ajeita de novo a sua peça, olha, dá um formatinho todo bonitinho para ela. E agora, no último ponto, olha só, aqui foi o primeiro onde eu fiz, já ajeita aqui ele para cima. E aqui é a última correntinha que tá vazia, onde eu vou fazer o último ponto, pegando aqui por dentro, tá vendo só como fica? É
É bem nessa alcinha aqui solta que eu coloco também e puxo para fazer o último ponto. Agora, o fechamento aqui dessa carreira é da mesma forma que fizemos aqui embaixo. Você puxa então para cima, mais ou menos aquele tamanho, suficiente para poder dar a volta e sair aqui de novo. Preciso unir aqui ao máximo esses dois pontos, o primeiro e o último, endireitando esse daqui. Passando a agulha aqui por cima dessa primeira correntinha, passo essa laçadinha lá para trás. Agora, nesse ponto aqui do lado, no meio do Vzinho, lembra, saindo lá atrás, confere para ver se tá no meio mesmo. Qualquer coisa, assista ao vídeo anterior para você refazer esse processo. Passa a laçadinha por cima, por baixo da agulha e puxa aqui. Ficou folgadinho? Puxa o fio aqui do rolo. E fecho aqui o primeiro ponto da segunda carreira. Agora é só continuar colocando a agulha sempre no meio do Vzinho, então fazendo os pontos baixos. Um detalhe importante: confere quantos pontos você teve aqui no final da última carreira para ver se aqui também tá igual. Então aqui nós fizemos então 16 pontos. Então aqui no total também precisam ter 16. Então talvez até antes de fechar é melhor você já conferir para ver se tá certinho. Como você conta, lembra? As duas perninhas aqui formando a letra V. Ou então pela própria correntinha. Então aqui eu coloco o dedo para marcar onde eu começo e vou até o final. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos ver a correntinha? Desmanchei aqui para ver melhor, tá? Então aqui, vou começar por essa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Porque esse fechamento aqui que a gente fez já simula uma última correntinha. Então, continuo sempre fazendo aqui para dar no total 16 pontos baixos centrados. Então, aqui você vai localizar bem no meio do Vzinho, esse ponto aqui, ou daquela outra forma. Localize onde está entrando aqui esses dois fios que formaram essa correntinha, olha só, siga, você vai ver que está entrando aqui. Então, é exatamente nesse ponto que você tem que colocar a agulha, passando lá atrás, no meio dos dois fiozinhos que aparecem lá. E continua fechando. Fez uma parte da carreira? Já coloca na mesa para apoiar e dando formato para o seu cestinho. Não suba ele todo para depois dar formato, vai dando à medida que você for fazendo. E quando chegar aqui no último ponto, faça o fechamento da mesma forma que fizemos anteriormente. Cheguei aqui então no último ponto da última carreira que eu vou fazer, então aqui no total foram 4 carreiras. E se você perceber à medida que você for fazendo que o ponto está se inclinando para a esquerda, é só ir puxando a peça com a mão, puxando para a direita os pontos que eles vão endireitando, e o contrário da mesma forma. Aqui você ajeita também com a mão para ir poder pegando o formato arredondado, abauladinho. E agora é só fazer o fechamento e o acabamento final. O fechamento dessa última carreira nós vamos fazer diferente também. Você passa esse fio lá para trás, aqui você dá uma puxadinha nessa laçadinha para ficar no tamanho também de mais ou menos 2 dedinhos. Nessa primeira correntinha que se formou aqui em cima também, coloca a agulha de trás para frente, puxa essa alcinha lá para trás, olha só. Uma forma que eu acho até melhor de puxar essa laçadinha para trás é eu colocar o fio aqui assim, olha, e ele fica direitinho, tá vendo? Não fica embolado. Daí aqui, é nessa alcinha aqui de dentro que eu coloco a agulha, puxando aqui lá para trás. Agora, é bem aqui debaixo dela, entre esses dois pontos que eu coloco a agulha, não coloco mais aqui no meio como a gente começou embaixo. Coloco a agulha aqui, bem no meio desse buraquinho que se forma mesmo,
onde está bem folgadinho. Agora passa a agulha também deixando esse fio bem arrumadinho para ele não contorcer dentro dessa laçadinha. E puxando o fio do rolo, passando tudo por dentro. Pronto. Aqui já ficou assim. E agora aqui é só ir fazendo pontos baixíssimos, que eu vou te relembrar. Esse primeiro ponto, é bom ele ficar um pouquinho mais folgadinho para aquela alcinha não aparecer. Agora você vai passar a agulha sempre debaixo da correntinha, no meio desse buraquinho entre esses dois pontos baixos. Então coloca a agulha aqui, puxa o fio, só que em vez de fechar o ponto, você vai passar direto dentro aqui desse outro pontinho que fez do lado. E aqui então tá se formando o ponto baixíssimo. Quando a gente faz o ponto baixíssimo, tradicionalmente, a gente não pode apertá-lo, né? Porque senão o que acontece? A sua peça vai começar... Se a sua peça for reta, ela vai começar a entrar aqui dentro. Só que esse é justamente o efeito que a gente quer, que fique mais apertadinho aqui em cima. Então, para isso, nós vamos apertar bem esses pontos aqui. E se você preferir, pode até usar uma agulha menor. Aqui eu vou trocar então pela de número 7. E assim eu vou fazendo até o final. Pode puxar assim para ficar mais apertadinho. Vá fazendo com calma, girando a agulha de uma forma que ela entre. Se você tentar passar a agulha reta assim, vai ficar difícil de entrar. Então, na hora que você puxar aqui para fora, gira a sua agulha dessa forma, para ela entrar viradinha assim, pegando esse formato do ponto. Olha só que entra fácil. E continua. Aqui, se for preciso, já vai ajeitando também. Olha, viu que já tá encurvando? Só cuidado para não apertar demais também. Aproximando aqui do final, aqui é o último lugar onde eu vou colocar a agulha, porque daqui já saiu esse primeiro ponto. Então, faço o último ponto aqui. E agora, em vez de colocar a agulha aqui junto de novo para se encontrar com esse, eu vou dar uma puxadinha e cortar esse fio agora para fazer o acabamento. Aqui eu deixo um tamanho de mais ou menos uns 20 centímetros e corto. Agora eu puxo esse fio aqui todinho para fora e vou simular uma última correntinha aqui para que faça esse formatinho aqui como as outras. Então observa só o que tá fazendo essa correntinha, olha, uma perninha passa aqui, vai lá por baixo desse outro e entra aqui de novo. Então eu tenho que pegar esse fio aqui. Aqui você também pode até pegar uma agulha menor. Essa fininha que vai me auxiliar no acabamento, ela entra bem mais fácil, olha. Aqui eu passo lá para trás então. E agora eu preciso passar o fio bem aqui dentro. Então ela veio aqui, vai fazer esse caminho e entra aqui. Eu vou passar a agulha agora dentro aqui dessa alcinha, no meio da correntinha, porque depois ela vai seguir outro caminho aqui por cima que eu já te mostro.
Então, puxo e prontinho. Ajeito com a mão se ficou folgado. Eu já te mostro agora onde ela vai, porque quando eu viro aqui, olha só aqui em cima que ainda tá faltando um acabamento aqui. Porque se você reparar, olha aí na sua peça como tá. Então olha só, então aqui eu tenho uma correntinha, duas, mas olha essa daqui, ela não tá completa, só tem uma alcinha desse lado. Essa outra alcinha, ela tá entrando aqui, então a gente precisa fazer com que esse fio saia aqui no meio, passando por aqui e entre aqui por baixo, assim como estão fazendo as outras. Então, para ela sair aqui, eu coloco a agulha onde eu quero que ela venha e vou puxá-la ali dentro onde ela tá. Dessa forma. Assim. Já ajeito com a mão, já dou uma apertadinha com a mão. Agora eu vou passar esse fio bem aqui por cima, saindo debaixo dessa correntinha, como se esse fio fosse continuidade aqui dessa alcinha também. Aqui então é só puxar. Só que agora esse fio ficou aqui por cima, né? Eu vou colocá-lo então, eu vou escondê-lo passando aqui no meio, olha só, bem aqui no meio desse Vzinho, eu vou colocar a agulha, só que saindo por trás aqui dessa correntinha, puxando esse fio aqui para baixo. Ajeita aqui em cima já, vá sempre arrumando. E vou esconder esse fio, passando ele bem aqui no meio desse Vzinho, saindo lá atrás. Olha só, se aqui eu quero colocar, então é lá por trás que eu vou colocar a agulha aqui também. E puxo ele pra lá. Olha onde ele saiu. E agora é só esconder esse fiozinho aqui dentro. Para isso, eu vou diminuir agora o tamanho desse fio. Eu vou deixá-lo mais ou menos pela metade, um tamanho de uns 10 centímetros já é o suficiente. Agora aqui, uma forma simples de escondê-lo, mas muito eficiente, olha só, pode virar a sua peça assim. Você vai passar essa agulha fininha bem aqui dentro, por trás dessas perninhas aqui desse ponto. Sempre pego de 2 em 2, às vezes até mais. E vou puxando o fio assim, já ajeitando e escondendo ele aqui por dentro até o final. Ou até onde você achar que ele já tá bem seguro. Chegou aqui no final, você pode cortar essa sobrinha. E vai arrematar esse fio com um pontinho de agulha mesmo para ficar mais preso. Ou se você preferir, você pode colocar aqui um pinguinho de cola pegamil. Algumas pessoas usam também cola quente. Como você preferir. Mas se for com agulha, é só dar um pontinho aqui no final. Aqui tem os 2 fiozinhos, numa cor que mais se aproxima da cor do fio que você tem. Pode virar a sua peça. E eu sempre prefiro dar um pontinho de uma forma que fique atrás de um fio assim escondidinho. Então aqui você pode puxar e fazer o pontinho aqui, por exemplo. Com cuidado para não se furar. Bem devagar, você dá o pontinho.
Finalizando, você já corta. E esconde aqui assim. E agora é só ajeitar de novo a sua peça para que ela pegue o formato ideal. Passe agora aquele olhar de raio-x, verificando se precisa esconder algum fiozinho, se precisa dar uma repuxadinha na sua peça. E assim você vai ajeitando todos os pontinhos em todas as carreiras para ele ficar perfeitinho. Puxa para cima se for preciso, para os lados. Eu sempre faço assim para ele ficar o mais abauladinho possível. Prontinho. E aqui então tá o nosso mini cestinho abaulado. O fundo ficou dessa forma e sinceramente eu não tô localizando onde eu comecei a subida. Sinceramente, eu não tenho certeza de onde eu comecei a subida aqui. Você consegue identificar? Olha só, vou girando e você verificando. Olha o meiozinho aqui como fica então, bem no formato de uma estrelinha. À medida que você for fazendo, puxa bastante aquele fio que fica solto para que no meio ficar bem fechadinho. E aqui em cima, então, o acabamento ficou dessa forma. Olha os pontos baixíssimos. E aqui em cima também ficou de uma forma 1000% invisível, né? Agora então é só finalizarmos com o último detalhezinho da coroa ou qualquer outro acessório que você preferir. Aqui eu vou colar a coroinha do lado contrário de onde eu terminei o acabamento. A grande questão aqui é que eu não estou encontrando onde eu fiz o acabamento também. Mas colocando a mão, apertando assim, talvez eu identifique mais ou menos onde está esse acabamento. Aqui parece que está um pouco mais durinho, então talvez o acabamento foi feito aqui. E isso é maravilhoso, né? Um ótimo sinal. Mas se você preferir, você pode até marcar com fio de malha de outra cor encaixadinha aqui para identificar onde você fez o acabamento. Eu vou utilizar essa cola aqui da Tech Bond, olha só. Ela vem com a tampinha desse jeito que dificulta o entupimento do bico. Identifica onde você quer colar o seu acessório. Aqui eu vou preferir colar bem no meio desses dois pontos, aqui nesse buraquinho, não em cima do ponto baixíssimo, mas bem entre os dois pontos. Dessa forma. Então daí eu passo cola aqui no tecido e no acessório também.
E é só colar. Aperto, dou uma apertadinha. E uma outra opção, por exemplo, é você colocar a pérolazinha assim ao redor do cestinho todo. Ou então o que a sua imaginação pedir. E aqui está pronto então mais um mini cestinho abaulado. E como o fio de malha tem aquelas características, né, um diferente do outro, como eu já te expliquei, pode acontecer de um cesto ficar diferente do outro, mesmo você utilizando a mesma contagem de pontos, o mesmo número de carreiras. Se esse fio, por exemplo, for mais fino, esse cesto vai ficar menor. Ou então, se for um fio mais gordinho, mesmo tendo a mesma largura, também vai ter um resultado diferente. Então, por isso, passe para sua cliente uma medida que também não é exata, aproximada do tamanho do cestinho, porque você vai subir o número de carreiras e o número de pontos de acordo com essa medida, aumentando ou diminuindo. E também o tamanho pode dar diferença dependendo do número da agulha que você utiliza. Se eu usasse aqui uma agulha maior, o cesto ficaria um pouquinho maior também. E se eu usasse uma agulha de número 6, ele ficaria bem mais pequenininho e bem mais apertadinho. Então aqui finalizamos mais um mini cestinho abaulado. E agora então é só praticar. Por isso eu desejo mais uma vez uma ótima prática de crochê para você.